Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 29 de setembro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 horas da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Abner, do PSDB, para conversarmos sobre os assuntos legislativos e seus trabalhos durante o mandato. Seja muito bem-vindo, Abner. Obrigado, bom dia. Faz um tempinho já, né, Abner? Faz um tempinho. Bom dia, população de Jacareí, a todos que estão assistindo. Abner, a gente começa falando justamente sobre isso, né? Queria que você desse um panorama sobre esses últimos meses. Tem sido efetivo o seu trabalho legislativo? Quais são as suas principais ações, desafios também? Tem sim. Nós estamos no segundo mandato, né? E eu fui eleito por uma igreja, por membros de igreja evangélica, né? Então, meus eleitores estão espalhados por toda a cidade. Eu tive voto em todas as regiões da nossa cidade. Então, eu não tenho uma região específica de atuação. Eu sou chamado lá no Conjunto São Benedito, no SECAP, sou chamado lá no Jamique, sou chamado no Jardim Santa Paula, então eu ando por toda a cidade. Eu tenho olhado com mais atenção para a região oeste, que é a região onde eu nasci, onde eu fui criado e onde eu moro hoje, né? Então, eu tenho visto, sim, a efetividade do Executivo, né, em várias indicações minhas, né? O relacionamento que eu tenho com o Executivo é muito bom, né? Eu tenho sido muito respeitado por todos eles, então algumas indicações estão sendo atendidas sim. E outras, a gente sabe que tem o cronograma da Prefeitura, a gente respeita isso também, a gente entende que a demanda da Prefeitura é uma demanda muito grande, e que faltam recursos, né? E a gente vai lidando com essas situações, né? Isso é muito importante, né, vereador? Ter esse mapeamento geral da cidade para justamente, como você comentou, fazer essa ponte entre o legislativo e o executivo. Abner, você comentou um pouquinho sobre indicações, né? Queria que você comentasse sobre essas indicações, sobretudo relacionadas a enchentes e também alagamentos, que acontece bastante aqui na cidade, né? Principalmente no início do ano a gente observou bastante casos, perdão. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas indicações. Exatamente. A região que eu moro, lá nós temos duas situações, né? No córrego da Avenida Diogo Fontes, que é conhecido como Córrego do Tanquinho, que é o córrego que inicia ali com as águas do Jardim Pedra-Mar, Imperial, ele passa pelo Nova Jacareí, depois ele passa por trás da Vila Ita, Terra de Conceição, Jardim Emília e deságua no Rio Paraíba. É um córrego que tem bastante problema, principalmente na região do Nova Jacareí. Todo ano, os moradores ali, eles sofrem com enchentes e alagamento. Esse ano foi muito pior porque a gente teve um volume muito grande de chuva e isso fez com que nós apresentássemos à Prefeitura um documento também de uma estudante ali da região, né? O TCC dela foi voltado para as águas do córrego do Tanquinho, ali na Avenida Diogo Fontes, e nós alertamos a Prefeitura, né, para que eles realizassem um estudo, um diagnóstico, para detectar quais as causas, né, desse alagamento na Avenida Diogo Fontes. Então, nós detectamos ali que a aduela existente na ponte dentro do bairro é muito estreita, né, ela foi retirada em 2017, ali existiam duas aduelas de metal ármico, e teve uma erosão na época, essas aduelas já estavam com vida útil já ultrapassada e o material já estava apodrecendo e teve uma erosão, foram retiradas essas aduelas de metal e colocada uma aduela de concreto, somente uma. Então ali se formou um funil, né? Ali existe essa trava ali, as águas elas são interrompidas por esse fechamento da duela e a água retorna para o fundo da Avenida Diogo Fontes, enchendo as casas dos moradores. Então foi detectado isso, a Prefeitura realizou um estudo, né, e apresentamos há poucos dias atrás aqui na Câmara Municipal aos moradores, né. Então esse ponto da Diogo Fontes é uma obra de médio prazo, né, a Prefeitura está dando aí um prazo para a execução das obras de 14 meses, né, se iniciar e tudo der certo no início do ano que vem, né, 2023, e é uma obra complexa, mas que eu tenho certeza que vai trazer um bom resultado ali para a região. A outra situação é o córrego do Jardim São Luís, que também lá na frente
próximo ali à Vila Ita, ele também deságua no córrego do Tanquinho. E também a população do São Luís enfrentou um grande problema esse ano, né? Um problema que eles não enfrentavam há mais de 20 anos, que não enchia daquela forma, mas por conta do grande volume, também ocasionou muitos estragos e muitos prejuízos. Então, na região do São Luís também foi detectado esse problema, principalmente na passagem na Avenida Lucas Nogueira Garcês, que é a principal ligação da região oeste. Ali nós temos um estreitamento, ali não é a duela, ali são tubos, né, são 3 tubos de mais aproximadamente 1 metro de diâmetro. Então é muito pequeno a vazão das águas. Então essas águas ficam represadas dentro do bairro. Então são obras também que têm uma duração aí de cerca de 14 meses, né? As obras da Diogo Fontes irão custar em torno de 11 milhões e as obras do Córrego do Tanquinho irão custar em torno de 9 milhões. São obras caras, são obras complexas, mas que o prefeito entendeu a necessidade, né, a dificuldade que os moradores enfrentam e vai iniciar o ano que vem essas obras. Então a gente já consegue dar certeza para os moradores que passam por isso que está sendo caminhado obras ali nesses locais, Abner? Sim, sim. A grande dificuldade do município é a disponibilização de recursos para isso, né? A gente sabe que o orçamento ele é planejado 1 ano antes de executar, né? E também nós temos o plano plurianual. Então tudo tem que ser colocado no plano plurianual para que a gente tenha 4 anos aí para se trabalhar com aquele recurso, com aquele valor. Nós tivemos uma pandemia nesse intervalo, né, que trouxe muita dificuldade financeira para o município. E o que a gente está tentando agora, que provavelmente virá para a Câmara Municipal também para aprovação, é uma alteração no empréstimo do CAF, né, que aí nós vamos incluir essas 2 obras, né, nós faremos essa inclusão das 2 obras de drenagem do córrego da Diogo Fontes e do córrego do Jardim São Luís. Serão incluídas, se for aprovado, e também vai passar por avaliação do Banco CAF, né? Se for tudo aprovado certinho, nós teremos essas obras iniciadas em 2023. Ótimo. Abner, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os seus projetos e trabalhos no Legislativo. Peço licença rapidinho. Olha só, setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E para falar sobre a importância dessa data, iremos mostrar como você pode ajudar alguém e identificar quem está passando por esse momento difícil. O Setembro Amarelo é uma campanha para conscientizar as pessoas sobre o suicídio, uma tragédia que, na maioria das vezes, é causada pela depressão. E mesmo com tantos casos notórios que aumentam a cada ano, existem barreiras. E quando se toca neste assunto, é preciso de ajuda profissional. E a nossa mente ela vem, tá triste, estou abandonado, não tenho ninguém, estou sozinho no mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida não importa. E tudo isso é mentira, né? A sua vida importa, sim, você pode procurar ajuda, as pessoas te amam, você tem com quem contar, você não está sozinho. A Ruana viveu isso de perto. Ela já passou por um período de depressão e até mesmo de internação por conta disso. E ela conta como alguém pode perceber que precisa de ajuda. A pessoa que tem a doença, no começo você tá bem. Comigo foi assim. Um dia eu saí para jantar com os meus amigos e no outro eu não conseguia sair da cama. Então, a gente acha que acontece do nada, sabe? Só que quem convive com a gente vai percebendo os sinais, entendeu? Na época eu dividi um apartamento com uma amiga em São Paulo e ela era médica. E aí ela foi vendo que eu parei de comer, que eu virava dias acordada. E ela saía para trabalhar e voltava, eu estava na mesma posição fetal na cama. Então, tem sinais. Você começa a se isolar das pessoas, você se torna uma pessoa apática. Nessas situações, o auxílio de pessoas próximas é essencial para o acolhimento e para a busca de tratamento adequado. Mas como perceber que alguém do nosso lado precisa de ajuda? E como devemos proceder? A psicóloga nos ensina a identificar estes sinais. Então, o primeiro passo é o acolhimento, né? Ouvir empaticamente, ouvir sem julgamento, é você procurar não julgar, não falar, apontar o dedo, né? É você perguntar para aquela pessoa respeitosamente se aquela pessoa ela quer ajuda, se ela quer ser ouvida, se ela quer conversar sobre o assunto, se ela quer falar o que ela está sentindo, né? E acolher. E às vezes uma simples mensagem, às vezes
oi, você está sumido, está tudo bem? Isso pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Outro ponto a ser destacado é a rede de apoio dos órgãos públicos. É importante que eles tenham equipes especializadas e prontas para acolher quem precisa, assim como o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. O poder público ele tem a obrigação de atender os munícipes em todos os segmentos, né? E nesse caso em especial, a gente tem possibilidades de estabelecer políticas públicas em várias áreas. Eu posso citar aqui a área cultural, né, com oficinas, a área do esporte, com escolinhas de esporte e especialmente dentro da Secretaria de Saúde. Nós já temos uma atenção através dos CAPs, né? São CAPs espalhados pela cidade que atende faixas etárias diferentes. Então, eu acredito que o poder público, no momento delicado da economia do país, muitas pessoas, além de estarem com dificuldades financeiras, também passaram pela pandemia e tiveram um agravamento nas doenças mentais. Ou seja, é a hora da gente unir forças, poder público, sociedade civil, para que a gente possa acolher as pessoas que estão precisando de ajuda. O assunto é delicado, mas se faz necessário. Caso você esteja passando por este período difícil da sua vida, procure ajuda através do CVV, o Centro de Valorização da Vida, no telefone 188. Lá eles têm atendimento 24 horas por dia. E lembre-se sempre, você não está sozinho. É difícil, mas vale a pena. A gente tem muita coisa boa e eu espero que a gente viva essas coisas incríveis que o futuro nos aguarda, né? É um assunto muito importante, então se você estiver passando por esse momento, peça ajuda. Tem muita gente aí para ajudar, poder público e muitas áreas aqui de acesso da saúde. Corra e peça ajuda. A gente volta a conversar com o Abner, que é vereador do PSDB. Estamos conversando sobre os trabalhos legislativos realizados nesse mandato. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvidas ou comentários. É só acessar as nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde a gente está ao vivo. É só pesquisar lá, TV Câmara Jacareí, e mandar sua dúvida. Abner, ontem aconteceu a 31ª sessão ordinária e você realizou várias solicitações. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas solicitações. Ontem nós solicitamos à Prefeitura iluminação de uma área de lazer do bairro Nova Jacareí, né, reforçando uma indicação que eu já havia feito o ano passado. Né, a área necessita de iluminação, os pais, né, uma área de lazer, e os pais nos cobram que essa área seja iluminada, né, porque à noite tem gente usando a pracinha para uso de drogas e tal, então necessita ali dessa iluminação. E ontem também indiquei, é um problema muito sério na nossa cidade, a gente tem andado por toda a cidade e verificado isso, são as tampas de bueiros quebradas. Né? Ontem mesmo encontrei o secretário de Infra aqui na Câmara, bati um papo com ele sobre isso. Ele já disse que a Secretaria de Infraestrutura está tomando providências para se comprar um material mais resistente, né? E conversando com ele também falando sobre isso, eu vou procurar a Secretaria também de Mobilidade Urbana para reforçar a fiscalização de caminhões que estacionam sobre as calçadas, né? Um problema muito sério. A gente sabe que nossa cidade, ela tem as calçadas, em alguns bairros são calçadas estreitas, e nessas calçadas passam tubulações de drenagem, né? E sobre elas estão essas tampas. Se o caminhão parar em cima e quebrar essa tampa, o pedestre não tem onde passar depois. Essas tampas estão ali porque elas precisam nivelar a calçada para o pedestre usar a calçada para caminhar. Então, nós temos detectado isso em vários bairros, esse problema, caminhões estacionando sobre calçadas. Nós vamos reforçar o pedido à Secretaria de Mobilidade Urbana para que fiscalize, né, e venha intervir nessa questão e ajudar também a Secretaria de Infra, porque tem situações que a gente detecta uma tampa quebrada hoje, a Secretaria troca, semana que vem ela está quebrada de novo,
porque o mesmo caminhão quebrou novamente aquela tampa. Então, um problema muito sério aqui em Jacareí. É um trabalho de fiscalização mesmo, né, Abner? Agora, só para o pessoal de casa entender, quando a gente fala sobre solicitações, indicações, existe algum prazo do Poder Executivo para estar atendendo essas solicitações dos vereadores aqui da Casa Legislativa? Não existe prazo, não existe prazo. A gente ainda consegue, conversando com os secretários, né? Nós temos até um canal direto com alguns servidores que são responsáveis por determinadas áreas. A gente consegue, quando a gente verifica que a situação é mais urgente, que aquilo seja incluído no cronograma do mesmo dia ou da mesma semana de trabalho. Mas são demandas colhidas pela secretaria e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das podas de árvore. Não tem como ter um cronograma de poda de árvore, porque é um serviço muito dinâmico, né? Depende muito do tempo, depende muito da EDP também, que auxilia nos pontos onde as árvores elas estão, os galhos entrelaçados na rede elétrica. Então não tem como ter um cronograma disso. O único cronograma que a prefeitura fornece e que a gente verifica que acontece no tempo determinado, em algumas vezes alguns atrasos por conta da chuva, são as podas, são as capinas, né? As áreas que precisam do mato ser roçado, varrição de rua, são essas questões que a gente consegue ter o cronograma e verificar se está acontecendo. Agora outras questões, tapa-buraco, tampa de bueiro quebrada, a zeladoria das estradas rurais, isso a gente verifica, eles têm um cronograma já de obras e assim, a resposta não tem como eles dizerem para a gente se vai acontecer naquela semana, se vai acontecer naquele mês, porque depende de muitos outros fatores. Abner, ainda assim, né, a gente entende que os projetos de lei e todas essas solicitações dependem diretamente do Poder Executivo, né? Como que você tem observado esse poder público aqui na cidade? Você acredita que tem sido efetivo? Principalmente falando dessa comunicação mesmo, de entender, atender essas questões dos vereadores. A gente esbarra na questão jurídica também, né? A gente esbarra nessa questão. Nós temos hoje um prefeito na cidade que é doutor, que é mestre em direito. Então, ele é muito legalista, ele vai muito de acordo com a lei. E quando ele verifica que a questão é inconstitucional, ele já diz pra gente, olha, vocês vão colocar esse projeto, eu vou ter que vetar, né? Já existe esse diálogo com a gente. Alguns projetos a gente, às vezes, até passa no jurídico, porque eles verificam que não existe nenhuma inconsistência, não existe nenhuma, né, encaixa na questão do interesse público, mas lá na prefeitura, o prefeito Isaías, com muito mais atenção, com um olhar, né, ele é especialista nessa área, então quando ele verifica que vai esbarrar nisso, que lá na frente pode se tornar uma ADIM, pode vir uma ADIM e derrubar o projeto, ele já nos orienta e alguns projetos a gente até tira da pauta, tira da discussão, para não se tornar aquela coisa cansativa também, aquela insistência em se colocar o projeto de lei para valer na cidade, mas lá na frente vai ser derrubado. Então existe essa atenção nossa também e esse diálogo, principalmente da base do governo com o executivo. Ótimo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre as emendas parlamentares. Peço licença rapidinho. A CCR Rio-São Paulo concluiu a manutenção e revitalização do sistema elétrico e de iluminação da Via Dutra entre os quilômetros 158 e 164 em Jacareí. O sistema elétrico do local, conhecido como Retão de Jacareí, localizado no distrito do Parque Meia Lua, região norte da cidade, era alvo frequente de vândalos e furtos, prejudicando sua efetividade. O serviço foi realizado em 2 etapas. Na primeira, a concessionária fez a limpeza e recuperação das caixas de passagem, além da substituição dos cabos elétricos. Também foram recuperados os postes de iluminação e implantação de novas tubulações. Na sequência, foram substituídas 144 lâmpadas. As equipes trocaram as lâmpadas de vapor metálico por luminárias com tecnologia LED. O novo sistema implantado melhora a percepção visual do motorista e diminui a possibilidade de ocorrências na pista.
E amanhã à noite, sexta-feira, teremos uma grande apresentação musical em Jacareí, na Sala Ariano Suassuna. Quem nos traz mais informações sobre o evento é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Olá, bom dia a todos. Estou aqui para deixar um convite para você que gosta de MPB. Nessa sexta-feira, dia 30 de setembro, a partir das 8 horas da noite, acontece no Teatro Ariano Suassuna a apresentação Tá na Hora e no Tempo, realizada pela dupla Jaime Allen e Nair Cândia, e oferecida pela Fundação Cultural de Jacareí. Os dois já se apresentaram com grandes nomes da música popular brasileira, como Milton Nascimento, Elba Ramalho e Maria Bethânia. Então, se você gosta de algum tipo de programação cultural, fica aí o convite para você ir até a Sala Ariano Suassuna e conferir uma ótima opção de música e arte aqui em nossa cidade. Voltamos ao estúdio. Essa dupla que representa Jacareí no âmbito nacional. Vale muito a pena conferir esse show. Muito obrigada, João, pelas informações. E o Hospital São Francisco promoveu a segunda corrida e caminhada com o objetivo de levantar fundos para o centro cirúrgico. Os desafios pessoais, a animação dos participantes e a solidariedade foram marcantes no evento. A energia contagiou o Parque da Cidade na manhã de domingo, dia 25 de setembro, com a segunda corrida e caminhada da saúde em prol do Hospital São Francisco. O intuito do evento foi arrecadar recursos para a reforma do centro cirúrgico e o desafio foi percurso de 7 quilômetros para a corrida e 2,5 km para a caminhada. A quantidade de inscritos, a gente quase bateu os 1.200 inscritos. Até nós, jornalistas, resolvemos encarar o desafio vivenciando essa experiência esportiva e registrando relatos de quem participou. Aqui eu e João Lucas, atletas, jornalistas. Topando o desafio aí do Hospital São Francisco. Quase morrendo. Cada participante chegou com um objetivo. Alguns queriam se divertir. Outros se desafiar. E outros ainda colaborar. Eu sempre falo que ele é o meu personal, né? Porque o dia que eu não tô com vontade, ele fica latindo o dia inteiro e aí eu tenho que sair com ele para correr. Então foi um momento prazeroso para mim, que eu como PCD pude aqui mais uma vez provar que eu, além de PCD, eu pude estar correndo, completando a prova. Além de correr, para você tem algum valor participar dessa corrida em prol do Hospital São Francisco? Claro, esse foi o meu maior motivador. Qualquer que fosse a intenção, a empolgação dessa galera era total. Os primeiros já estão chegando. E olha, também teve pódio, viu? Correr e gravar essas imagens não foi fácil pra gente também. Mas a missão de concluir a prova e cobrir o evento foi cumprida. João, foi difícil? Foi um pouco difícil, faz tempo que eu não treino, mas foi bem gostoso, né, Sibeli? Acho que foi uma corrida que a gente pode celebrar a vida, uma causa nobre, né, a reforma do centro cirúrgico do hospital. A gente topou o desafio, veio cobrir e eu fico muito feliz por estar aqui para vocês. Para mim foi desafiante, acordar cedo, estar aqui em Jacareí, mas valeu a pena ver o esforço do pessoal, o pessoal correndo com bebês, com PCDs, os idosos também. Então é isso aí, valeu a pena, vamos aí ajudar o Hospital São Francisco. É isso aí. Rápido ou devagar? Com menos ou mais tempo de vida? De um jeito ou de outro? Toda essa diversidade presente na corrida nos mostra que o que vale é contribuir. E cada um do seu jeito. Como é que você se sente agora que acabou? Agora aliviado, agradecido ao barbudo lá de cima. Bom. Ajudar o Hospital São Francisco, o que isso significa para você? Essa tem um ponto mais especial ainda, porque além de fazer o que eu gosto, o que eu amo, poder ajudar uma instituição filantrópica e principalmente o valor que vai ser arrecadado servir para reformar o centro cirúrgico do hospital e a gente poder ter uma participaçãozinha nisso é fantástico, uma sensação maravilhosa.
Parabéns aí pela organização, perdão. E também para a nossa equipe, né? Pelo esforço, Cibele e João, como o João comentou aí, tudo por uma causa muito nobre. A gente volta a conversar com o Abner, que é vereador do PSDB. Estamos conversando sobre o trabalho legislativo durante o mandato. Lembrando que você de casa pode estar participando por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde a gente está ao vivo. A gente vai responder tudo no segundo bloco, tá bom? Abner, a gente conversa agora sobre emendas impositivas. Quais são as suas emendas? Bom, uma que está para acontecer agora é uma de R$100 mil para a reforma da quadra do Jardim Nova Esperança, a quadra ali da Sebastião Lopes, né? E o projeto já está pronto para reforma, já está sendo preparado a licitação para contratação da empresa, né, que vai reformar aquele espaço. Ali próximo ao Ricardina? Ali próximo ao Ricardina, ali naquela esquina, né, uma quadra que necessita urgente de uma boa reforma. Ali a gente tem um problema de pombos, né, em toda a quadra. Então a gente precisa sanar esse problema, evitar que os pombos continuem ali dentro, né, fazendo uma bagunça ali dentro, né? Não precisa falar o que é, mas é uma bagunça dentro da quadra. E a população cobra bastante, os jovens cobram bastante, e agora vai ser iniciado com essa emenda impositiva minha de R$100 mil. Uma outra que eu fiz um remanejamento, né, por conta de um valor que não poderia ser utilizado no ano passado, a gente remanejou para a iluminação da entrada do bairro 22 de Abril. Ali, né, a gente sabe como é difícil o acesso àquele bairro, né? Inclusive, tem um ponto ali em frente à antiga Tonoli, ali é o Desafio Jovem Ebenezer, que é um trecho de terra cheio de buraco. A população já enfrenta esse problema, como problema também que a gente está aguardando o governo do estado também acertar a licitação dessa obra para fazer a pavimentação ali. E o outro problema era a iluminação da entrada do bairro, né? Era muito escuro o acesso, alguns moradores tinham até medo de passar pelo local por conta de assaltos e outras questões. E a gente foi cobrado por alguns moradores e remanejamos então R$30 mil para se efetuar a iluminação do acesso ao bairro. Ficou muito bom, né? Agora o acesso ao bairro está iluminado, iluminação de LED. Está bem bonito lá a entrada do 22 de abril. Existem previsões ou data limite para implementar essas emendas, Abner? Não existe previsão, né? Nós gostaríamos que iniciasse já no começo do ano, né? Mas a gente sabe que o orçamento público depende muito da entrada. A cidade, esse orçamento ele vem de impostos, né? IPTU, imposto, o ISS, né, dos serviços da cidade. Então a gente fica aguardando, às vezes vem no primeiro semestre, às vezes o prefeito consegue fazer essas emendas se cumprirem no segundo semestre. A gente viu no início, quando a lei foi aprovada em 2017, e a gente fez a destinação já para 2018, um atraso, porque foi a primeira vez que o Executivo trabalhou com essa questão da emenda impositiva. E a minha visão para a emenda impositiva, estive conversando há poucos dias com o secretário de Esporte, eu pelo menos aprendi, né, agora no segundo mandato, que eu não posso apenas olhar para uma situação que eu penso que é necessária no bairro. Eu preciso analisar a viabilidade, se aquilo realmente vai trazer uma solução para alguma questão do bairro, da região que a gente mora ou o bairro que a gente visita. Vou dar um exemplo aqui, são as academias ao ar livre. A gente verifica que a população não tem usado as academias ao ar livre. Esses equipamentos ficam no tempo, sol e chuva, enferrujam, estragam, a prefeitura precisa fazer manutenção. E a gente verifica também que as crianças brincam nesses equipamentos, que não é apropriado para isso. A gente verifica isso em todos os lugares que tem academia ao ar livre. Então, eu venho diminuindo o olhar para as emendas impositivas para as academias, e eu tenho olhado mais para a questão do lazer das crianças, né? Então, já assumi esse compromisso de agora, as próximas emendas impositivas, elas serem destinadas para a Secretaria de Esporte, para a realização das atividades do esporte que ficaram
interrompidas nesses 2 anos de pandemia. A gente sabe que o esporte não pôde atuar nesses 2 anos, o esporte ficou interrompido. A gente vê, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, que é 7 anos, que inicia ali, vamos dizer, o futebol, né? O pai quer colocar o filho lá numa determinada escolinha de futebol. Imagina, essa criança ficou 2 anos, perdeu 2 anos de iniciar esse processo. Então a Secretaria de Esporte agora está tendo que correr atrás disso, né? Então ela vai precisar de mais investimento. O orçamento da Secretaria de Esporte é curto. Então a gente vai ter esse olhar para a Secretaria de Esporte e para a Secretaria de Meio Ambiente para a implantação e revitalização dessas áreas de lazer na nossa cidade. Abner, isso é muito interessante porque conversa diretamente com o que você comentou lá no começo, né? Sobre essa questão de entender ali o que cada bairro precisa, né? Não de uma via pessoal, mas de entender para realizar essas emendas impositivas. Exatamente. Nosso olhar é para isso, é por isso que a gente foi eleito, né? Para ajudar a população também a entender como que é o processo, como que funciona. A prefeitura analisa a viabilidade, né? A prefeitura, inclusive, ouve a população. A gente tem aí o Participa Jacareí todo ano. A população vem até os locais para identificar e para ajudar a prefeitura a diagnosticar o bairro, a região, o que precisa, né? Então é esse olhar que a gente tem. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Abner. Peço licença novamente. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a história do ex-jogador Lino. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 21ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que comentou um pedido de informações sobre problemas com a concessionária de energia elétrica, a EDP Bandeirante, que tratava de queda de energia no bairro do Pinhal. Acompanhe. É até inadmissível uma situação dessa. Existem bairros que a queda de energia é constante. Será que só os moradores que estão vendo essa situação?
Será que a EDP ela não está vendo a situação que está ocorrendo nessas localidades? Tem localidade que é urgente o problema. Então, tem que se resolver esse problema. Nós até pedimos também troca de poste, que estão perigosos, poste que está com a sua parte danificada, igual no Jardim São José, né? Inclusive o Violinha, um abraço aí para o Viola, alemão lá do Jardim São José. Um abraço aí para você, Violinha, para toda a família aí do Jardim São José, toda essa população aí, que tem pedido, né, também alguns postos de situação de energia que pode ter uma queda também. E o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, falou sobre um outro pedido de informação, cujo tema foi a denúncia de que na Unidade Básica de Saúde do Parque Meia Lua há um funcionário fantasma. Confira. Tanto problema existe no Parque Meia Lua, ainda mais esse problema no posto médico de ter uma pessoa fantasma ganhando lá do povo no bairro. Eu tenho 48 anos no Parque Meia Lua, nunca vi acontecer isso aí, de ter gente fantasma no Parque Meia Lua. Inclusive, lá é lugar de gente trabalhador, não é lugar de gente fantasma, não. Então, eu faço parte da comissão, e nem que não fizesse, eu ia apurar junto com o doutor Rodrigo. Por quê? Depois que fez um boletim de ocorrência na delegacia, deveria já passar por aqui para ir para a delegacia. Aí fez na delegacia e veio para cá. Então, eu, como faço parte da saúde, eu vou, da comissão, nós vamos apurar isso aí. Esse responsável, se pagar esse fantasma, ele vai ter que devolver o dinheiro para a saúde. Aqui não é Brasília, aqui é Jacareí e Parque Meia Lua. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a sessão ordinária de ontem. Antes disso, nós voltamos a conversar com o vereador Abner, do PSDB. Abner, você comentou bastante sobre a região oeste, né? E existem mais indicações e solicitações para essa região, né? Sim. São as áreas de lazer. Nova Jacareí, nós temos 2 áreas de lazer. Então, a gente sempre cobra a prefeitura para realizar a reforma desses espaços lá. Jardim Nova Esperança também tem uma área ali na Sebastião Lopes, logo no início da avenida, ao lado da creche. A gente também enviou uma solicitação cobrando revitalização e reforma daquele espaço. E o Jardim do Portal, né, que é um bairro que tem uma única entrada e saída do bairro. É um bairro que não é relativamente pequeno, né, tem bastante morador lá, tem muitas crianças lá. E a gente, então, está cobrando, já conversei isso pessoalmente com o prefeito Isaías, outros vereadores também passam por ali e detectaram essa necessidade, e o prefeito Isaías também já se colocou à disposição para que essa área seja uma das próximas áreas a receber o trabalho, né? Ele comentou sobre o Nosso Lugar, né, ser um dos bairros que vão ser atendidos pelo programa Nosso Lugar, que recebe revitalização dos espaços de lazer, pintura das faixas de trânsito nas vias, todo um trabalho dentro do bairro, né? Acontece no bairro inteiro esse trabalho, não só na área de lazer. O bairro Jardim do Portal vai ser atendido pelo programa Nosso Lugar. Uma outra área de lazer que nós também identificamos uma necessidade, um cuidado da prefeitura, é dentro do Conjunto São Benedito. Ali tem uma praça que há muito tempo essa praça já estava sem cuidado, sem um olhar, né? Por ser lá dentro do bairro, o espaço não tem iluminação, já cobrei também a Secretaria de Infra para que se instale ali uma iluminação boa naquela praça. E a secretária Clode, eu quero agradecer também a atenção da Clode. Nós levamos pessoalmente essa indicação para ela e agora ela disse que no mês de novembro vai ser possível atender e revitalizar essa praça, né, e implantar ali alguns brinquedos para as crianças, os mesmos equipamentos que estão sendo colocados, que a gente viu agora no Jardim Colônia, uma praça muito bonita que foi inaugurada lá, Praça José Teles da Silva. Então esse mesmo olhar está sendo levado agora no mês de novembro para a população do Conjunto São Benedito, o SECAP que a gente conhece. Ótimo. Abner, para além dessa questão de indicação e solicitação, a gente entende que esse ano de 2022 tem sido um ano de adaptação mesmo, né? Principalmente desses últimos 2 anos de pandemia, agora voltando para o presencial. Como que você tem observado os principais desafios de ser vereador aqui em Jacareí? Existem esses desafios? Existem sim, existem. A gente vive hoje num cenário
em que a população tá muito desacreditada da política, né? E a gente vem também conscientizando muita gente a respeito do o que acontece dentro de uma prefeitura, o que acontece dentro de um legislativo, né? Durante muitos anos, o legislativo era um local de assistencialismo, né? Hoje não é mais, né? Hoje a gente vê que existem até leis que proíbem que o legislativo funcione como uma secretaria de assistência social, né? Antigamente se usava carro público para levar paciente para o hospital e aconteceu vários problemas com isso. Hoje a gente leva essa conscientização, a gente ainda enfrenta essa situação, a população acha que a gente está aqui para, por exemplo, a gente recebe essa demanda, a gente respeita, a gente leva para a área responsável, mas, por exemplo, a gente recebe muito currículo, muito pedido de emprego, né? E às vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente não consegue ajudar, né? O que eu tenho dito, olha, você tem cadastro, eu tenho orientado dessa forma, você procurou o PAT, você se cadastrou no PAT, você acompanha a minha rede social todo dia, eu coloco as vagas que estão disponíveis, mas as pessoas precisam também se dedicar e quando verificar que tem uma vaga que ela pode ser encaixada, ela procurar o PAT pessoalmente, né, ligar para o PAT, a gente disponibiliza o telefone. Então, a gente tem levado essa conscientização, a gente enfrenta algumas dificuldades, principalmente pós-pandemia, né? A população, ela está um pouquinho mais escondida, a gente viveu isso na pandemia, participamos de uma campanha eleitoral em plena pandemia, onde as pessoas não podiam se tocar, não podiam se abraçar, né, conversar só com máscara, e a gente ainda enfrenta isso pós-pandemia, a população ainda é bem distante, né? Mas eu tenho colocado isso na rede social, a nossa rede social tem divulgado bastante e tentado aproximar as pessoas do legislativo, né? Eu lanço toda semana, eu lanço um questionamento, o que você tem no seu bairro que precisa ser arrumado, qual a necessidade que você verificou que precisa no seu bairro, o que está necessitando, e as pessoas têm respondido, a gente tem trazido essas demandas para a gente. Legal, a informação é uma etapa fundamental na política, né, Abner? Exato. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os seus projetos e também sobre os contatos finais, peço licença. A gente volta a falar sobre a sessão ordinária. Por unanimidade, o plenário da Câmara Municipal aprovou o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito das contas da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício de 2019 em Jacareí. Apesar do parecer prévio favorável, foram apontadas falhas, como, por exemplo, o déficit orçamentário de 48,3 milhões, cifra que corresponde a 6,64% da arrecadação do período, um aumento também de 187,47% do déficit financeiro apurado no exercício anterior, saindo de 17,2 milhões de reais em 2018 e alcançando o valor de 49,6 milhões ao final do exercício em exame. Insuficiência no recolhimento de encargos devido no exercício e também déficit de 7,94% de vagas em creche, em relação ao total ofertado. Outros 3 projetos foram apreciados na Casa Legislativa e você pode conferir todos os detalhes e ficar por dentro da produção de projetos de lei aqui da nossa cidade por meio do site da Câmara. Lá você vai ter acesso na íntegra a toda a ordem do dia e aos projetos de lei. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E agora conheça a trajetória do Lino, ex-jogador de Jacareí, com passagens pelo São Paulo, Ponte Preta e outros clubes do futebol brasileiro. Os quadros na parede, as revistas dos anos 90 e até mesmo álbuns de figurinhas contam a história de Lino, ex-lateral esquerdo, natural de Jacareí. Eu que sou natural de Jacareí, sou nascido ali na Vila Formosa. Comecei minha história no futebol na rua, né? Nessa época a gente tinha muita rua e jogando descalço, arrancando a tampa do dedão. Aí me levaram para uma escola de futebol aqui em Jacareí, né? Que na verdade na época não se chamava escola, era um projeto com um treinador chamado Silvão, que a minha geração aí, todo mundo em Jacareí passou com ele. Aí através dos campeonatos em Jacareí, eu me destaquei
E Lino também, para deixar bem claro que o meu nome é Everaldo, mas Lino foi por causa dele. Que quando eu cheguei na escola dele, ele perguntou meu nome. E eu falei, Everaldo. Ele falou, não, é muito feio para jogador de futebol. E como ele era santista, como ele é santista, na época, na década de 80, tinha um Lino, que era loiro, de olho claro, e aí ele me apelidou de Lino. E foi atuando pelo São José Esporte Clube, onde Lino se destacou no Campeonato Paulista, sendo chamado para jogar num dos maiores clubes brasileiros, o São Paulo Futebol Clube. E no Campeonato Paulista, em 90, numa partida contra o São Paulo, em São José e lá na Barra Funda, eu acabei me destacando e fui morar embaixo da arquibancada, na minha época, né, não existia Cotia. Em 91, me destacando no Paulista, acabei ficando, fui até passando por todas as categorias de base até chegar no profissional, com o Muricy e com o Telê. No São Paulo, Lino venceu todos os torneios importantes da categoria de base. Depois, no profissional, rodou o país atuando em clubes de diversos estados do Brasil. E aos 21 anos, eu decidi sair, não tinha mais espaço para mim no São Paulo, porque essa equipe ainda estava alguns jogadores remanescentes do bicampeonato mundial lá ainda. Então eu optei por sair. Aí tive um empréstimo para o Juventude, primeira vez que o Juventude classifica entre os 4 do Brasileiro. Uma ótima campanha, voltei para o São Paulo, aí depois eu fui para a Ponte Preta, onde eu fui campeão paulista do interior. Eles falam que a Ponte não tem título, tem sim, Campeonato Paulista do Interior. Voltando, eu tive no Fortaleza, fui campeão brasileiro da Série B com o Paysandu e rodei mais alguns outros clubes aí. Hoje aposentado, Lino segue no futebol com uma escola de formação de atletas aqui na cidade e tenta passar para as jovens promessas o que viveu dentro e fora de campo. A escola aqui, na verdade, a gente começa com 4 anos, 4 aninhos de idade. Já trabalha bastante fundamento, né? Tudo aquilo que eu vivi no São Paulo, aquelas bolinhas de borracha chata, aquelas bolinhas de tênis, a gente tenta passar tudo isso para as crianças, né? A gente trabalha bastante sobre o ser criança, né? Que isso hoje está gerando maior dificuldade para a gente, proprietário de escolas, né, professores aí. Todo mundo sonha em ser um jogador de futebol, como eu sonhava, claro. Só que hoje, como se ganha muito dinheiro, tem muito pai que está colocando isso na frente de tudo. Então tá passando etapas, pulando, criança deixando de ser criança para ser um atleta com 7 anos. Com 7 anos já tem pai pagando personal, pagando nutricionista, vendo o crescimento. Então é uma coisa que está preocupando muito a gente. E revisitando o passado por meio dos arquivos que possui, Lino se diz orgulhoso da sua trajetória no futebol. Faria tudo de novo, espetacular, chegar onde eu cheguei, né? Eu lembro que a primeira Copa, eu sou nascido em 75, a minha primeira Copa que eu me lembro foi em 82, que é considerado o maior time da história, né? Eu acho que no mundo é o único time que é lembrado que não foi campeão. Então eu ver Falcão, Cerezo e Zico, e quando eu chego no profissional, na minha estreia no profissional, que eu olho do meu lado, na hora do hino, tá o Toninho Cerezo e o Telê, então assim, eu cheguei longe demais, né? Então hoje a minha missão como atleta foi cumprido e é onde eu tento hoje passar para as pessoas tudo aquilo que eu vivi. É isso aí, Jacareí cheio de talentos do futebol. Parabéns aí para o Lino. Oh, perdão, hoje está engasgando. Olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal do Idoso, convida toda a população para participar do evento Celebrando a Vida, em comemoração ao mês do idoso. O evento faz parte da programação de outubro e acontece no dia 6, na próxima quinta-feira, das 9 da manhã até o meio-dia, no Educa Mais São João, localizado na rua Chiquinha Schurg, número 169. E a gente volta a começar com o Abner, vereador do PSDB. Abner, nossa conversa está chegando ao fim. Você tem algum recado final para o pessoal de casa? Também deixar os seus contatos? Olha, a gente tem aí um final de semana importante, né, na nossa nação. Nós vamos votar agora no dia 2 de outubro. Então, quero orientar a população que vote, né, que vote. E a orientação que a gente passa também é que a população de Jacareí, que ela busque votar em alguém que vá representar a nossa cidade, a nossa região, né? Políticos que estão aqui com a gente no decorrer do mandato, políticos que trazem recursos para a cidade, né? Nós tivemos aí um cenário de
mais de 80 deputados que foram eleitos e tiveram votos em Jacareí e poucos vieram para cá e poucos trouxeram recursos, investimentos para a nossa cidade. Então é isso que a gente precisa orientar a população. A gente sabe que a população decide o voto, né, para deputado e senador agora nessa última semana. Então essa é a orientação que a gente passa para que a população busque votar em um candidato que vai representar a nossa cidade e vai representar a nossa região. Contatos para o pessoal de casa seguir o seu trabalho legislativo? Nós temos o contato aqui do gabinete, né, que é o 3955-2213. Eu tenho disponível também na rede social o meu WhatsApp, direto comigo. Tem nosso Facebook, Abner Rosa, o Instagram, Abner CMJ. A população pode procurar lá, pode enviar mensagem, a gente recebe e atende. Abner, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Nós estamos sempre de portas abertas para receber você e comentar um pouquinho sobre os seus trabalhos aqui na Casa Legislativa. Muito obrigada. Obrigado eu. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar também no Facebook e no YouTube e agora no Instagram, @TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, boa quinta-feira.